chegamos a uma audiência desejável. Eu quero tocar em um assunto aqui. Nós começamos essa live falando sobre isso, eu quero trazer à tona isso aqui. Quantas vezes você já utilizou-se dessa frase, ou já ouviu, ou já foi alvo dela? Eu tenho certeza que você já usou também. Todos nós já utilizamos essa frase e dizemos assim, mas se Deus quiser, isso vai acontecer, né? Ou às vezes, se for da vontade de Deus, bom, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, é certo ou errado usar? Em que momento se deve, em que momento não se deve usar essa frase? E aí eu quero dar exemplos. Por exemplo, quantas vezes em alguns cultos, né, ministrando, ensinando, no final fiz apelo e as pessoas vieram, por exemplo, para receber oração para cura, para serem curados. E aí, quando terminar de orar, impõe as mãos e diz, pronto, você está curado ou curada. E a pessoa olha para mim e diz, se Deus quiser. Bom, se Deus quiser, né? Eu te pergunto, tá certo ou tá errado? O que é que você acha sobre isso, né? Lucas disse, usamos até sem pensar. É verdade, né? Já ouvi muitas vezes, disse o Andrezinho aí, André, ou Luiz André, meu filho querido, beijo no seu coração, Dé. Fala no automático, diz o Lucas, né? É verdade, a gente fala meio que no automático mesmo. Mas eu quero que a gente racionalize essa frase agora e a gente pense um pouco sobre ela. A tia Ângela disse, eu já ouvi, digo que Deus quer tudo de bom, se é incredulidade. Tá errado, disse a Natália Rosalima. Incredulidade, disse José Mesquita. Deus quer sempre o melhor pra gente. Já falei muito, Kelly Lana. João BH Galo disse, tá errado. Nesse cenário está errado, né? Deus já quis. Nesse cenário do exemplo em que eu dei, tá errado. Tá certo que tá errado, né? Quantas vezes eu mesmo já disse isso? Disse a Natalina, ou Natália, na verdade, um grande abraço para você. Alegra Corretora, minha amiga Tati, Deus quer. Sim, já falei muito, agora não mais. Deus quer sempre. Hoje aprendi que está errado. Débora Silvestre, entra aí também, deixa o seu alô. Por questões de costume, já usei até sem pensar, mesmo sabendo que Deus quer realizar nossos desejos. A Cíntia diz, ouço direto, e já falei muito também. Bom, quantas vezes nós mesmos já repetimos essa frase em centenas de vezes no nosso dia a dia, não é? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, bom, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, vai acontecer. A gente fala isso todo dia, de todas as formas e circunstâncias. Mas essa frase está correta? Está errada, né? O que diríamos? Em que circunstâncias nós devemos utilizar essa frase? Se é que devemos? Bom, essa é a pergunta agora. Existe algum tipo de circunstância, existe algum tipo de situação que nós devemos usar, se Deus quiser, se for da vontade de Deus? Quem pode me responder isso aí? Existe algum tipo de circunstância, algum tipo de situação em que a gente possa responder, que deva responder dessa maneira? O que você acha disso? Janaína diz, essa é desculpa para justificar a nossa incredulidade. Se falava errado, só falava errado, disse Josué Veiga. Quem mais? Já falei muito. Quem mais? Fala aí para mim. A verdade de Deus está na sua palavra, disse Andresa Guimarães. Fato. Quem mais vai me dizer aí? Vai lá, fala comigo. A Igreja Zoe disse, acho que não. A Natália disse, oração de concordância. Gisele Giza está aí dizendo bom dia, pai. Bom dia, filha. A vontade de Deus está nas escrituras, disse Débora Cunha. É isso mesmo. Bom dia, Vicky Dias. Bom dia. Thaís Gama disse, já falei sim. Bom, a pergunta agora é outra. A gente vai ter que padronizar a resposta aí. Deus permite o que você permitiu primeiro. Bom, a pergunta é a seguinte, vamos sistematizar aqui para a gente chegar a uma resposta e a gente aprender com isso. Existe alguma circunstância em que nós devemos utilizar a frase se for da vontade de Deus, ou se Deus quiser, né? Eu pergunto, se existe alguma situação, alguma circunstância, você vai responder assim, existe sim. E aí você vai dizer qual é a circunstância embaixo. Se você acha que sim, se existe sim,
Ou então você vai dizer, existe não. Usa a palavra existe aí para me saber qual é a sua resposta melhor. Tá bom? Vamos lá. Existe alguma circunstância que você deva colocar essa frase em voga, em ação? Se for a vontade de Deus, bom, se Deus quiser, né? A Janaíne diz que acredita que não. Não existe, pastor. A Pietra Costa Longa disse. Disse a Cíntia Lopes, acho que não. A Cléria diz, existe sim. E qual é, Cléria? Então conta pra mim. Se você diz que existe, tem que saber. A Gláucia Gimenez disse não. A Thaís Gama disse que não. É interessante, porque a gente já ouviu tanta coisa, né? Nesses nossos 9 meses aí, juntos em todas as lives, todos os dias. E mais, quantos de vocês já fizeram rema e já tem anos e anos e anos e anos de conhecimento, né? Das escrituras sagradas, e a gente ainda tem questões como essa que a gente fica na dúvida, e agora usar ou não usar. Quer ver outra questão interessante também que a gente às vezes fica na dúvida? Eu posso falar, Deus te abençoe ou não posso? As pessoas sempre me perguntam isso, eu posso ou não posso? Eu posso falar eu te abençoo? Bom, são questões que ainda pairam como dúvidas, questionamentos na nossa mente. Mas por enquanto é essa aí, vai cá. O que é que o povo está dizendo? Acho que não, sim, quando quero ouvir a vontade de Deus. Bom, disse a Tamires. Bom, Tamires, conta a sua pergunta aqui, ó. Sim, quando quero ouvir a vontade de Deus. A vontade de Deus está na sua palavra, né? Se você quer ouvir a palavra de Deus, basta você quer ouvir a vontade de Deus, basta você ouvir a palavra. Bom, existe sim, disse a Gisele. Acho que tem coisas que precisam da aprovação e vontade de Deus. Somos guiados pelo Espírito e temos a palavra logos, deveríamos saber a vontade de Deus. Existe não, disse Regiane Oliveira. Um grande abraço para você, Rê. Beijo no seu coração. Eu sempre fico na dúvida, né? Como se a pessoa fosse amaldiçoada e eu abençoasse. Tá vendo aí? Que bom que a palavra tem libertado vocês. Veja, às vezes a gente coloca realmente, né? Você será plenamente curado em nome de Jesus, e as pessoas querem dizer, se Deus quiser. Ou então, se você desfrutar da plena prosperidade, se Deus quiser. Essas coisas, irmãos, que já estão claras e bem definidas na vontade, na palavra de Deus, não deve se usar mais se Deus quiser, né? Por exemplo, você será curado. Olha, eu serei curado se Deus quiser. Não, Deus já quis. Por quê? Porque na sua palavra está expresso que quando ele enviou o seu filho para a cruz, ele enviou para que ele tomasse sobre si todas as maldições da humanidade. E a doença nada mais é do que o reflexo da maldição. Doença é uma maldição. Então, no que se tange a doença, então eu não tenho que dizer se Deus quiser, porque Cristo já tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Se Deus não quisesse que alguém fosse curado, Deus não teria enviado o seu filho para a cruz do Calvário. Se Deus não quisesse que nós fôssemos abençoados com toda sorte de bênçãos, Deus não teria permitido que Jesus assumisse sobre ele a maldição de todos nós. Nós não podemos dizer, se Deus quiser, eu serei próspero financeiramente, porque Jesus se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então aquilo que já está plenamente definido pelas Escrituras Sagradas, com base no sacrifício de Cristo, ou seja, em todas as benesses, todos os benefícios conquistados por Cristo na cruz, é direito nosso. Deus não está retendo. Não é uma questão de merecimento, não é uma questão de conquista, é uma questão de fé. Eu sou apenas tomo por fé. E quando eu uso, de fato, se Deus quiser, eu estou usando um argumento bonitinho para mostrar a minha incredulidade. Então eu não uso, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, para aquilo que já está definido como verdade plena, segundo as Escrituras Sagradas e a vontade de Deus. Agora veja, muitas vezes eu posso dizer, eu estou a fim de ir morar, por exemplo, em São Paulo. Eu vou morar em São Paulo. Você tem, como crente hoje, como filho de Deus, o direito de dizer, eu vou morar em São Paulo, eu vou fazer isso, eu vou agir dessa forma, ponto final. E aí eu te pergunto, dentro dessa perspectiva, será que não caberia então você colocar, se for a vontade de Deus? O que é que você acha? Porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus.
Nós devemos viver plenamente no centro da vontade do nosso Criador. Não é verdade? Então veja, existem situações que já estão definidas, e estas não dependem mais de Deus expressar a sua vontade, uma vez que ele já expressou. Mas existem coisas específicas para a nossa vida, para mim e para você, que obviamente passa necessariamente por uma aprovação prévia daquele que nos criou, porque este sabe de fato os planos e propósitos que ele tem para a nossa vida, e nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar de fato vivermos segundo os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. O escritor de Hebreus, no capítulo de número 5, o último versículo, se eu não me engano, ele diz algo interessante. Ele diz, na verdade, capítulo 6, já no versículo 1 ou 2, ele diz algo interessante. Ele diz assim que o alimento sólido da palavra vem para aqueles que são adultos espiritualmente. Ou seja, a maturidade espiritual vai levar você a experimentar de um conhecimento mais aprofundado, o qual vai te dar ainda mais segurança de dar certos passos em direção à perfeita vontade de Deus para a tua vida. Mas isso requer maturidade espiritual. E ele diz que essa maturidade espiritual vem pela prática da palavra, por aqueles que têm as suas faculdades desenvolvidas pela prática da palavra, sabendo discernir agora entre o bem e o mal. Então veja, quando nós crescemos, e o crescimento espiritual se dá pela prática da palavra, quanto mais maduro nos tornamos, mais podemos agora, e temos as nossas faculdades espirituais desenvolvidas para saber o que é certo ou o que é errado, para saber o bem e o mal. E aí podemos tomar decisões. Até lá, precisamos submeter tais decisões à vontade de Deus, porque nós não sabemos muitas vezes nem mesmo como orar. Pensa que coisa. Se a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, imagina tomar decisões. Então existem situações para a nossa vida que nós devemos sim, muitas vezes, submeter. Agora veja, eu quero ler um texto para você, que você vai entender bem direitinho aqui. Eu te mostro esse texto. Talvez você nunca tenha atentado para esse texto que eu vou te mostrar aqui, que está em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso de número 15, se eu não me engano. Tiago 4, verso 15. Ele diz assim, deixa eu ler para você aqui, para você ver. 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e de lá passaremos um ano, e negociaremos, e então traremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, então nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha só, eu vou ler mais uma vez esse versículo. Ao invés disso, vocês deveriam dizer o seguinte, se o Senhor quiser, está aqui na Bíblia. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 15. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, ou seja, são orgulhosos das vossas arrogantes pretensões. E toda arrogância semelhante a essa parte do maligno. Então veja. Agora vamos entender os pormenores aqui. Eu vou ler esse texto em uma outra versão e você vai entender mais claramente. Veja. Ele diz assim, ó. Prestem bastante atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano.
negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida ela é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa parte do maligno. Então veja. A palavra de Deus, ela refuta um espírito de independência. Ela refuta o espírito de independência. Ou seja, quando você se coloca em condições como essa, independente de Deus, quando você separa, né, as suas ações da vida do próprio Deus, dos planos de Deus para a sua vida, quando você distingue o que é a sua vida com Deus e a sua vida secular no trabalho, quando você faz distinção entre coisas e coisas, você está tirando Deus de parte da sua vida, né? E isso, de fato, se torna como um espírito de independência. Foi exatamente isso que Adão fez. Adão se achou sabido demais e tornou-se independente, e o seu grito de independência trouxe a sua ruína, né? Nenhum ser humano é autoexistente, e por isso torna-se dependente do seu Criador, ainda que ele seja livre. Veja, nós somos seres humanos livres, Deus nos criou seres humanos livres, mas ainda assim ele requer de nós dependência. O nosso sucesso está ligado à nossa dependência a Deus. Aí você pode questionar, bom, mas se Deus nos queria dependentes, por que nos fez livres? Porque é exatamente essa a questão. A obediência não se prova na servidão, se prova na liberdade. Quando você é escravo, você não está obedecendo, você está seguindo regras. Mas quando você é livre e obedece, o faz de boa vontade. Então veja, Deus nos faz livres e a própria natureza humana livre, a própria natureza humana, né? Ela nos dá essa liberdade de fazer nossos próprios planos. Ela nos impulsiona a criar planos, metas, coisas desse tipo. Porém, nós somos criados para viver em plena dependência de Deus, vivendo pela fé naquilo que Ele disse, na sua palavra, naquilo que sai da sua boca. Então, eu preciso, mesmo livre, submeter a minha vontade à vontade daquele que me criou. Você vê isso plenamente e claramente em Jesus. Jesus era filho, era livre, e ele disse: eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, mas submeto-me a fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós precisamos atentar todos os dias para isso, que ainda que sejamos livres, precisamos todos os dias submeter a nossa vida à vontade de Deus. Aquilo que já está determinado na palavra, claro, objetivo, nós não precisamos usar a frase se Deus quiser, se for a vontade de Deus. Mas aquilo que não ainda está tão claro, como o que eu vou fazer amanhã, ou coisas específicas, precisa sim se submeter à vontade de Deus. E isso não é uma frase que se fala com a boca, essa é uma frase que se fala com o coração. Essa não é uma frase que você propaga numa praça, essa é uma frase que se fala do seu interior para você mesmo. Bom, eu farei isso se essa for a vontade de Deus. Ou seja, é fugir da obstinação, é você fugir da dura cerviz. Veja, o povo de Israel foi conceituado desta maneira: povo de dura cerviz, ou seja, de coluna dura, que não se abaixa, povo que não se submete, povo que não respeita a vontade do seu Criador e vive para fazer a sua própria vontade. É isso que é o povo de dura cerviz. É que você fala, explica uma vez, duas vezes, e ele quer fazer a mesma coisa e quer resultado diferente. Então veja, para aquilo que já está determinado, eu não preciso da frase se for a vontade de Deus. Mas, para aquilo que ainda não está tão claro sobre a minha própria vida, eu me submeto voluntariamente à vontade daquele que me criou. Fomos criados para um propósito específico e com um modo definido de vida. Se nós fugirmos disso, cometemos pecado
E o pecado, então, desencadeia um processo de morte. Veja, ainda que sejamos livres, mas se na nossa liberdade a gente der ocasião à carne, a ocasião que nós dermos à carne, ela é precedente ao pecado. E o pecado desencadeia um processo de morte. E a morte vai trazer todo tipo de dano para a tua vida, seja de que natureza for, seja de natureza da enfermidade, seja da natureza da pobreza, da miséria. Então veja, quando nós somos de dura serviço, não submetemos os nossos planos e as nossas metas à vontade de Deus, nós corremos um risco de estarmos abrindo precedentes para que a morte possa atuar novamente na nossa vida. Então, quantas verdades que já foram? Então, o fato é, precisamos permanecer no centro da vontade de Deus, ou seja, seguindo fielmente os seus planos pré-estabelecidos para nós. Esse é o ponto facultativo da coisa, o ponto fundamental da coisa, não é nem facultativo, é fundamental. Precisamos permanecer sempre na vontade, no centro da vontade de Deus, ou seja, vivermos fielmente os planos e os propósitos por ele estabelecidos para nós. Agora, quantas verdades que já foram estabelecidas, precisamos apenas aceitá-las por verdade e vivê-las plenamente. Que Deus vai me curar? Bom, ele já me curou, isso é uma verdade, eu preciso aceitar e viver ela plenamente. Que Deus vai me prosperar, ele já me prosperou. Que Deus vai me abençoar, ele já me abençoou. Então tudo isso já são verdades absolutas e eu só preciso aceitá-las e vivê-las pela fé. Quanto aos nossos planos pessoais, devemos submetê-los sempre a Deus. Veja, é isso que fala Provérbios capítulo 19, no verso de número 21. Veja, Provérbios 19, 21. Agora vai ficar mais fácil e mais claro para você. Vai trazer luz à sua mente, ao seu coração. Ele diz assim: é da natureza humana fazer planos. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Veja, ela é ou é da natureza humana, né? Fazer planos. A gente faz, a gente acorda, a gente pensa, a gente deseja, a gente quer, a gente pensa isso, pensa aquilo. É da natureza. Por que na natureza humana? Porque nós somos criados seres humanos livres. Então é da liberdade, é inerente à natureza de quem é livre fazer planos. Mas nós nos submetemos. Então veja, como filhos somos livres. E como livres, submetemos-nos àquele que nos criou como escravos. Então somos filhos com coração de servos. É isso que tem que estar sempre claro na nossa mente. Nós não estamos fazendo porque alguém está nos obrigando. Nós estamos fazendo porque nós nos submetemos voluntariamente à vontade daquele que nos criou. Somos filhos, e porque somos filhos, somos livres. Mas somos livres, porque somos livres, nos submetemos à vontade daquele que nos criou, né? Então veja, isso é maravilhoso. Ele diz que, por natureza, devemos sim fazer planos. Porém, devemos submeter esses planos à vontade daquele que nos criou. Então, por causa da própria natureza de Deus em nós, somos inclinados aos nossos próprios planos. Mas a nossa obediência é que prova sempre a nossa submissão a Deus. E quando estamos submetidos a Deus, estamos seguros, estamos guardados, estamos protegidos. O que nos protege? A nossa submissão a Deus e a sua palavra. O que nos guarda, o que nos garante sucesso? A nossa submissão a Deus e a sua palavra. É por isso que devemos estar sempre submetendo a Deus a nossa vida, submetendo a Deus a nossa vontade, voluntariamente, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Provérbios 19, 22, ele diz: porque a lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre do que desonesto. Veja, a lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre do que desonesto. Veja, essa palavra lealdade pode ser traduzida também por misericórdia. Veja, a misericórdia, a lealdade torna um homem agradável e cativante, mesmo que isso lhe cause prejuízo. Sabe? Muitas vezes as pessoas veem oportunidade de se dar bem com a desgraça alheia. E aí abrem mão da lealdade e abrem mão da misericórdia, né? Bom, deixa eu te explicar isso de uma maneira bem clara aqui para você entender, né? Outro dia eu vi um vídeo na internet que mostrava sobre isso. Era uma maratona. E no final da maratona,
os dois corredores que disputavam o primeiro lugar estava uns 5, 6 metros na frente do segundo lugar. E ele foi correndo. Quando, na última curva, era uma curva para a chegada, o que ia na frente passou direto na curva. Foi direto, né? E o que vinha em segundo lugar se aproveitou daquela situação e virou a curva. Mas quando ele virou aquela curva, que ele olhou e estava a uns 10, 15 metros da chegada, ele pensou, poxa vida, nós jogamos de forma leal até aqui. Por que agora eu vou me aproveitar da fragilidade do outro, do erro do outro? Deixa eu ter misericórdia. E ele parou naquele momento, voltou atrás, pegou na mão do que errou e os dois foram juntos para a chegada. Ele usou de lealdade e ele usou de misericórdia, mesmo abrindo mão da sua vitória. Ele não usou o erro do outro para tirar vantagem. É isso que ele está dizendo. Veja, se você vai ser rico com o erro do outro, ei, deixa eu te dizer, não vale a pena. Se você vai levar vantagem por causa do erro de alguém, se você vai alcançar uma posição de destaque porque alguém vai cair, deixa eu te dizer, não vale a pena. Nesse caso, é melhor ser pobre, irmão, do que ser tido como desonesto. Entende isso? Não vale a pena. Não vale a pena. Não é assim? A misericórdia e a lealdade tornam o homem agradável e cativante. Veja, juntos aqueles dois celebraram uma vitória em comum. Os dois juntos. Poderia ser um só celebrando, mas foram os dois. Juntos celebrando. Dividiram a mesma vitória, né? Mesmo que isso lhe cause prejuízo. Então é melhor ser pobre do que um aproveitador. Não seja um aproveitador da desgraça alheia. Use de misericórdia, ainda que você para isso tenha que abrir mão das vantagens. Não seja um aproveitador. Use da misericórdia, use da empatia, use da lealdade. Lealdade. Sabe? Talvez tem pessoas que para alcançar o que quer vão passar por cima de pessoas que um dia lhe deram a mão, que lhe ajudaram. Deixa eu dizer, esse tipo de vitória não vale a pena. Você vai ser marcado pro resto da vida como alguém desleal, desonesto. Não vale a pena. Provérbios 19:3, ele diz: o temor do Senhor é que conduz a vida, da segurança e proteção contra o mal. O que é que me conduz à vida? O que é que me protege contra o mal? O temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É uma disposição de coração para fazer a sua vontade, para obedecer a sua palavra. Veja, o temor do Senhor é que nos garante, é que nos protege. Por isso que nós devemos submeter a nossa vontade. Sabe, tem coisas que para o homem parecem lícitas, mas se ele entrar na contramão daquilo que é a vontade de Deus, o final vai trazer dano, vai ser morte. Então eu preciso ter temor no coração. O que move uma pessoa a parar a sua corrida e voltar atrás? O temor do Senhor. É isso que nos protege, é isso que nos guarda. Precisamos então cultivar a todo custo o esforço do temor do Senhor, a disposição de coração para a prática da palavra de Deus, pois é exatamente a prática da palavra a única arma suficientemente poderosa para vencer os males que se levantam do mundo. Deixa eu te dizer, não tem vacina, não tem cloroquina, não tem remédio, não tem esquina, não tem nada que possa te proteger de um coronavírus mais do que o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É uma disposição de coração para a prática da palavra. Essa é a única arma suficientemente poderosa para te proteger contra todos os males que vêm do mundo. É uma disposição do coração para praticar, sabendo-se que a palavra de Deus é a verdade absoluta dos fatos. Então tudo está ligado à vontade do Senhor. Tudo está ligado àquilo que Deus pensa a nosso respeito. Provérbios então 19:24 diz assim: o preguiçoso pega a comida com a mão, mas não se dá o trabalho de levá-lo à boca.
Como é? O preguiçoso pega a comida com a mão. O prato tá posto. A comida tá aqui. O camarada pega a comida com a mão, mas não tem coragem de levar na boca. Isso chama preguiça. Preguiça. O camarada tá com a comida na mão, mas não tem coragem de levar na boca. O que você acha disso? Me responde aí. Eu quero parar nesse último versículo, nós vamos quase encerrando a nossa live. O que é que você acha dessa afirmativa aqui, de uma pessoa que age assim? O que é que você acha? Diz, o preguiçoso, ele tá com a comida na mão, mas não tem coragem de botar na boca. O que é que você acha dessa pessoa aqui? Me conta aí. Uma pessoa que vive assim. O que é que você acha dela? Me conta aí, eu quero ouvir a tua opinião. Fala aí pra mim. Misericórdia, disse a Aline. Quero saber o que você acha dessa pessoa. Fala aí pra mim. Oportunista. A palavra tem sido a vacina da minha família. Um fraco. Falta de ouvir a palavra. Ih, Gisele foi na lata. Gisele foi na lata. Veja, você está pensando em alguém comendo arroz e feijão, né? Eu estou falando sobre você que está ouvindo a palavra todo dia aqui e não põe em prática. Tá com a comida na mão e não põe na boca. Por quê? Preguiçoso. Ei, falta da palavra, falta de prática da palavra revela preguiça. Eu não estou falando de quem está comendo feijão e arroz, não. Você nunca viu uma situação dessa comendo arroz e feijão, não. Mas você vê gente que ouve a palavra todo dia aqui e não pratica. Ei! Presta atenção, rapaz. Quem está te impedindo de praticar o que está aqui? Você está com a comida na mão e não põe na boca por quê? Se você está ouvindo a palavra todo dia e não está pondo em prática. Não é contra outro que eu estou falando, não é contra você que eu estou falando. Que não tem praticado essas verdades. Hein? O que é que te falta? O que é que te move? Sabe o quê? A preguiça. E aí tem uma frase. Que para quem gosta de internet, como a Aline Santiago, que sempre posta aí uma frase de efeito. A preguiça pode ser a arma do suicídio espiritual. A preguiça tem sido a arma do suicídio espiritual. Falta de prática da palavra. A preguiça é a arma do suicídio espiritual. Preguiça de praticar a palavra. Preguiça. A preguiça pode ser a arma do suicídio espiritual. Bom, fica com essa aí para você meditar o resto do dia, porque nós encerramos aqui a nossa live de hoje, né? E amanhã, com certeza, você tem mais minha companhia aqui a partir das 11 horas da manhã, porque todos os dias tem live. Todo dia, a não ser que eu esteja viajando, como foi o caso de sábado e ontem, que eu estava na estrada e não pude estar aqui com você, mas amanhã estaremos aqui juntos às 11 horas da manhã para mais um tempo poderoso de crescimento e conhecimento da palavra de Deus por meio do estudo sistematizado do livro de Provérbios. Ei, beijo no seu coração, fica na paz, amo você com toda a intensidade do meu coração e eu espero revê-lo amanhã aqui nesse mesmo perfil. Tchau.